do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje vamos trabalhar equações. O que são as equações? Nós temos aqui esse prefixo que vem do latim equa, que significa igual. Significa igual. E a equação nada mais é do que uma sentença matemática expressada por uma igualdade e apresenta pelo menos um valor desconhecido que nós representamos por uma letra do alfabeto, que esta letra é chamada incógnita. Pode ser a letra X, a letra A, a letra B. Qualquer letra do alfabeto que esteja em uma equação é chamada incógnita. Por que é incógnita? Porque a gente desconhece o valor. A gente vai procurar o valor dela, tá certo? A equação. Agora nós temos aqui três sentenças matemáticas que são chamadas de equações. Por que elas podem ser chamadas de equações? Pois apresentam no mínimo uma incógnita, que é representada por uma letra do alfabeto. Nessa primeira equação, a incógnita é o x. Nessa segunda equação, a incógnita é o y. E nesta terceira, nós temos três incógnitas, o A, o B e o C. Certo? Isso aqui são exemplos de equações. E se eu colocasse essa sentença aqui? 4 mais 8 igual a 7 mais 5. Isso aqui pode ser considerado uma equação só porque tem a igualdade? Não. Pois para ser equação tem que ter pelo menos uma incógnita. E nós não temos nenhuma incógnita. Não temos nenhuma letra, só apenas números. Outro exemplo de não equação. X menos 5 menor que 3. Aqui você tem o x, que é uma incógnita. Sim, mas nós não temos um sinal de igualdade. Nós temos um sinal de desigualdade, né, que é o menor que. Tá certo? Isso aqui também é um exemplo de não equação. 5 é diferente de menos 2. O sinal diferente não representa igualdade. Então, essas três não são equações. São exemplos de não equações. Lembre-se, para ser equação tem que ter igualdade, sinal de igualdade, e tem que ter pelo menos uma incógnita. Certo? Aqui a incógnita é x, aqui a incógnita é y, ela aparece duas vezes, mas é só uma incógnita, y. E aqui nós temos três incógnitas, três letras, tá certo? Vamos considerar esta equação. Em uma equação nós temos o primeiro membro, antes da igualdade. E nós temos o segundo membro. Antes da igualdade, primeiro membro, depois da igualdade, segundo membro. Esta equação ela é classificada como equação do primeiro grau. Por quê? Porque o expoente das incógnitas é 1. Se não aparece nada é porque o expoente é 1. Então, ela é considerada uma equação de primeiro grau. Mas se eu tivesse uma equação desse tipo aqui, ó, 3x² menos 5 igual a 16x. Esta equação aqui já é considerada a equação do segundo grau, pois o maior expoente aqui das incógnitas é o 2, então ela é considerada uma equação de segundo grau. Raiz de uma equação. Vamos verificar se o número 2 é raiz dessa equação. Como é que nós verificamos isso? Substituímos a incógnita pelo valor dado. Então, se nós temos 2x, então fica 2 vezes 2, pois o valor que deram para x foi o 2. Menos 3 igual a 1. 2 vezes 2, 4, menos 3 igual a 1. 4 menos 3 é 1. 1 é igual a 1. Quando isso ocorre, dos dois lados tem o mesmo valor, isso quer dizer que o 2 é raiz desta equação.
Vamos verificar se o 2 é raiz de uma segunda equação. A segunda equação é essa: 2x mais 1 igual a 6. Fazendo a substituição do x pelo valor dado, que é o 2, que é esse aqui, fica 2 vezes 2 mais 1 igual a 6. 2 vezes 2, 4. Mais 1 igual a 6. 4 mais 1, 5. 5 é igual a 6? Não é. Então, o 2 não é raiz. 2 não é raiz desta equação. Pois os números são distintos nos dois membros da equação. Para ser raiz, os números têm que ser iguais nos dois membros da equação, no primeiro e no segundo membro. Conjunto universo e solução de equação. O conjunto do universo é formado por todos os valores que uma incógnita pode assumir e é indicado pela letra U. Observe a seguinte situação que eu vou falar. Marcos, quantos irmãos você tem? A pessoa faz a pergunta a Marcos, né? Aí Marcos responde: considere que eu tenha X irmãos. Se subtrairmos 3 do dobro de X, obtemos 5. Para representar a fala de Marcos em linguagem matemática, escrevemos como? Ele falou que o dobro de X, então 2x. Para subtrair 3. E resulta em 5. Então ele fez o quê? Uma equação em sua fala, certo? E como é que nós vamos resolver? Sim, o conjunto universo é todos os valores que x pode assumir. Nesse caso aqui, o x pode assumir, o conjunto universo pode ser qualquer número do conjunto dos números naturais. Então, qualquer número dos números naturais representa o valor de x, então representa o conjunto universo, certo? Como é que nós resolvemos uma equação? Nós vamos fazer uma transposição do primeiro membro para o segundo membro de acordo com os termos. Cada termo algébrico, nós temos termos algébricos acompanhados de letra e termos algébricos que não são acompanhados de letra. Quem é acompanhado de letra, que tem a parte literal que a gente chama, que são as incógnitas, permanecem no primeiro membro. No caso aqui nós temos apenas 2x. Quem não tem a parte literal tem que passar para o segundo membro. No caso aqui nós temos menos 3. Mas quando há essa passagem do primeiro membro para o segundo membro, nós trocamos o sinal, invertemos o sinal dele. Se aqui é menos 3, lá do outro lado ele vai assumir o valor mais 3. Dessa forma nós vamos ter 2x igual 5 mais 3, 8. O 2, observe que o 2, quando um número está colado a uma letra, ele está multiplicando aquela letra. Quando nós passarmos o 2 para o outro lado, ele vai ter que inverter o sinal da operação que ele está representando a multiplicação. Então ele passa para o outro lado, invertendo a sua operação. Se é multiplicação, passa para o outro lado, dividindo. Então vai ficar x igual a 8 dividido por 2. Pois aqui ele multiplicava, quando ele passou para o outro lado, ele divide. Dessa forma você encontra o valor da incógnita x. No caso, 8 dividido por 2 vai ser 4. Então essa é a resposta da questão. Então Marcos tem 4 irmãos. Esta é a aula de hoje sobre equação. Um abraço a todos e até a próxima aula.